Oi, pessoal! Bom, hoje a gente vai falar na nossa aula Arte Segundo Ano a respeito do capítulo 8 sobre o modernismo no Brasil. Na aula anterior, a gente falou sobre a questão do pré-modernismo no Brasil. A gente citou alguns autores que foram destaque tanto em artes como também na literatura. E detalhe, a gente falou sobre a Semana de Arte Moderna, que foi um marco para o Brasil, foi algo que sempre aconteceu na Europa e agora de fato estava consolidando esse movimento tanto literário como artístico no Brasil. Hoje a gente vai dar continuidade, lembrando que alguns autores que foram citados na aula passada, eles também foram percussores desse movimento de fato do modernismo no Brasil. Bora lá? Bom, o modernismo ele foi uma tendência vanguardista que rompeu com os padrões rígidos e caminhou para uma criação mais livre, surgida internacionalmente nas artes plásticas e na literatura no final do século XIX e no início do século XX. Foi uma reação às escolas artísticas do passado. Como resultado, desenvolveram-se novos estilos, entre eles o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo e o futurismo. Pessoal, o que acontece? Esse movimento moderno ele veio para romper principalmente com movimentos mais rígidos, com artes mais rígidas e clássicas que vinham ocorrendo. E de fato ele surgiu internacionalmente, porque muitos desses autores brasileiros eles foram estudar na Europa e trouxeram consigo essa bagagem artística europeia. No Brasil, o termo identifica o movimento desencadeado pela Semana de Arte Moderna, que foi em 1922. Foram conferências, citações de músicas, declamações de poesia e exposição de quadros realizados no Teatro Municipal de São Paulo e apresenta ao público as novas tendências das artes do país. Seus idealizadores eles rejeitam a arte do século XIX e as influências estrangeiras do passado e defendem a assimilação das estéticas internacionais para mesclar com a cultura nacional, o que dá origem a uma arte vinculada à realidade brasileira. O que acontece? Esses autores eles vêm com todas essas técnicas e essas influências europeias para adaptar a nossa situação, para adaptar a nossa vivência, a nossa cultura, os nossos valores. A gente vai ver que esse movimento moderno ele tem tanto o diferencial do traço e da pintura, mas baseado em elementos brasileiros. Um nome forte, né, que foi até falado no pré-modernismo, é Anita Malfatti. Ela, que foi uma importante e famosa artista plástica brasileira, nasceu em São Paulo. Bom, a vida dela, Anita era filha de Beth Malfatti, que era uma norte-americana de origem alemã e pai italiano. Ela estudou pintura tanto na Alemanha, nos Estados Unidos. Em sua passagem pela Alemanha, entrou em contato com o expressionismo, que influenciou muito. Já nos Estados Unidos, teve contato com o movimento moderno. Em 1917, ela realizou uma exposição artística muito polêmica, por ser inovadora e ao mesmo tempo revolucionária. As obras que tratavam principalmente de personagens marginalizados dos centros urbanos causou desaprovação, principalmente das classes sociais mais conservadoras. Lembra que na aula passada a gente falou que muitos artistas já tinham as suas exposições, mas de fato algo que vinha consolidar foi essa Semana de Arte Moderna. E dela, ela veio retratar principalmente, devido aos seus estudos, a sua influência europeia e americana, ela veio retratar a vivência brasileira. Isso chocou a elite e principalmente os artistas conservadores, provocando assim muitas críticas e rejeição às suas exposições. Aqui são duas obras dela, né? Essa primeira aqui é a chamada de A Boba, é um dos pontos mais altos da pintura de Anita. É fruto principalmente de sua fase expressionista, futurista e cubista. Vai retratar a questão dos elementos, das formas, das cores, muito forte. Já esse segundo aqui, tanto nas paisagens quanto nos retratos, a cor é o principal instrumento da jovem Anita. A obra O Homem de Sete Cores revela essa preocupação intensa e técnica também irá produzir grandes telas com a Boba. O que acontece? Ela vai tratar e ela vai vir com essa tendência muito forte das cores, que vai ser algo bem característico das suas obras. Bom, sobre Di Cavalcanti. Ele foi um importante pintor, caricaturista e ilustrador brasileiro. O estilo dele, seu estilo artístico é marcado pela influência do expressionismo, cubismo e do muralismo mexicano. Ele abordou temas tipicamente brasileiros, por exemplo, como o samba, o cenário geográfico brasileiro, que retratavam muito nas suas obras como as praias.
Em suas obras são mais comuns temas sociais, como festas populares, operários, favelas, protestos sociais. A estética que aborda a sensualidade tropical do Brasil, enfatizando diversos tipos femininos. E aqui a gente tem a principal obra de Cavalcante, uma das principais, né? Que foi praticamente o principal responsável pela grande revolução artística moderna no Brasil, pois ele foi o idealizador do evento que fez com que isso fosse possível, a Semana de Arte Moderna. Nascido no estado do Rio, de Cavalcante, além de pintor, era desenhista, ilustrador, enfim. Pessoal, ele foi um dos precursores do movimento de arte moderna e ele tratava tanto as mazelas brasileiras, a pobreza, a desigualdade, como também a figura tropical da mulher brasileira. Olha outras de suas obras. Essa pintura era voltada para o sensual, também para mostrar as mulheres negras. A gente pode observar aqui, ó, questão de protesto, marcando a mulher, que as mulatas, as mulheres negras. Enfim, o samba, que era algo bem característico da obra dele, ok? Bom, falando a respeito de Cândido Portinari. Durante toda a sua trajetória, ele estudou na Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro e visitou muitos países, como Espanha, França, Itália. Em 1935, ele recebeu uma premiação em Nova York por sua obra. Dentre as suas obras, destaca a Primeira Missa do Brasil, São Francisco de Assis, Tiradentes. Seu retrato mais famoso são os autorretratos, retratos de sua mãe, do famoso escritor brasileiro Mário de Andrade. Ou seja, ele vai ter toda essa característica da caricatura, de retratar pessoas, de retratar principalmente obras relacionadas à mãe dele, enfim. E ele foi muito importante. A morte de Cândido Portinari teve como causa aparente uma intoxicação causada por elementos químicos presentes em certas tintas. Bom, as principais características. Ele retratou questões sociais do Brasil, ó a seca do Nordeste, ó os escravos aqui trabalhando na lavoura de café, ó a questão da migração desses retirantes que chegavam em São Paulo em busca de oportunidade e também a questão da caricatura aqui, no caso dele. Utilizou alguns elementos artísticos de arte moderna europeia e suas obras de arte refletem influências do surrealismo, cubismo e da arte dos muralistas mexicanos. É uma arte figurativa e valoriza as tradições da pintura, mostrar essa questão mais tradicional, voltada para a pintura, enfim. Bom, nós ficamos por aqui. Esses foram os principais autores quando se fala a respeito do movimento modernista aqui no Brasil. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu me coloco à disposição e até a próxima aula.